Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vós tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sedes perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da nossa salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, continuando aqui a reflexão sobre o Sermão da Montanha, ainda estamos no capítulo 5, nós podemos chamar, como eu disse, de a Carta Magna, os ensinamentos mais preciosos de nosso Senhor Jesus Cristo, onde que ele faz referência às leis, os profetas, e ele diz, não vim abolir, mas dar-lhes o pleno cumprimento. Então ele está nos ensinando como cumprir a lei e os mandamentos. E ele começa dizendo, aos antigos lá foram dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas agora se cumpre assim. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E um detalhe muito importante, quer ver? Rezai por aqueles que vos perseguem. Aí ele diz, porque assim vós tornareis filhos do vosso Pai que estás no céu. Aí que está o segredo de tudo. Eu sou filho de Deus. Deus, eu amo Jesus, é meu tudo e tal. Mas tem uma determinada pessoa que eu não falo. Uma determinada pessoa que eu não gosto. Uma determinada pessoa que eu odeio. Não, mas é porque isso, porque aquilo, fez isso, fez aquilo e tal, e vai dando um monte de justificativa. Então, o Evangelho está dizendo, somente se fizerdes assim como Jesus está ensinando, tornareis filhos do vosso Pai que está no céu. Aqui não é o irmão Vanilson. E também não estou fazendo uma interpretação equivocada. Eu estou lendo aquilo no qual o Senhor escreveu. São Mateus escreveu que foi ouvindo de nosso Senhor Jesus. E ele dá um exemplo. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Não tem diferença. Já pensou? Chove aqui no meu quintal. No quintal do vizinho não chove não, porque aquele lá não é católico, não é cristão, não ama a Deus, lá não chove não. Então chove até a parede aqui do muro da minha casa, do outro lado de lá não chove não. Não, Deus não é assim. O Senhor Deus, ele faz o bem a todos. Mesmo aqueles que escarnecem dele, que zombam dele, mesmo aqueles que não oram, que não buscam, que faz todo tipo de escárnio, ali também brilha o sol, ali também cai a chuva. Olha o exemplo que Jesus está nos mostrando como nós devemos amar, independente se nos fez o bem ou se nos fez o mal. Irmão Vanilson, mas isso é difícil demais. Ninguém está dizendo que é fácil. Jesus apontou o caminho, trilhou esse caminho, nos deixou o rastro, muitos e muitos e muitos, milhares e milhares de santos que nos antecederam da igreja, trilhou esse caminho, foram caluniados, foram perseguidos e fizeram igual nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu também não posso fazer? A não ser que, se eu me afasto do amor, que é Jesus, eu jamais conseguirei. Se eu me aproximo de Jesus e vou buscando, pode ter certeza que eu também vou conseguir. É um desafio. Mas quanto mais perto, mais unido, quanto mais oração, para muitas pessoas, isso não é nada difícil. Eles fazem tranquilamente, porque está tão unido a Jesus que
a força que recebe, o coração dele se tornou tão unido ao coração de Jesus que não é difícil. E finalizando, o Senhor ainda diz: é porque se vocês fizerem o bem, somente aqueles que fazem o bem, qualquer um faz. Se vocês saudais somente aqueles que vos saúdam, isso é normal. Mas isso não é nada de extraordinário. Os cobradores de impostos, os pagãos, os fariseus fazem a mesma coisa. Não tem nada de extraordinário nisso. Portanto, meus irmãos, temos esse desafio a partir de hoje, de saudar aqueles que não nos saúdam, cumprimentar aqueles que não nos cumprimentam. Não fizermos de surdos como uma parede, vamos dizer assim, que se esbarra de qualquer jeito, não. Pedir a graça de Deus. E finaliza com um pedido desafiador. E não sou eu, é o próprio Jesus. Portanto, ele diz: sedes perfeito. Eu amo a Deus, eu quero obedecer a Deus. Então, eis aqui um pedido muito desafiador. O próprio Jesus está nos pedindo. Dai-nos a graça, Senhor, de atender, de cumprir o teu pedido. Somente amando, unindo cada vez mais, repito, ao coração de Jesus, nós iremos conseguir. E muitos, e muitos, e muitos, e muitos conseguiram. E eles não são melhores do que nós. Uniram ao coração de Jesus. Amém? Eu desejo a todos um ótimo e abençoado dia. Um abraço fraterno do irmão Vanilson Mendes. Que Deus os abençoe.